Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa live. Hoje falaremos sobre camadas, texturas, inclusive camadas e texturas é o que mais temos aqui na FAME, onde nós encontramos o melhor da moda inverno. É um ambiente super democrático, porque aqui a gente tem para todos os bolsos, para todos os corpos, muita diversidade. Eu amo a pluralidade que nós temos aqui na FAME. E afinal de contas, por que nós vamos falar sobre camadas e texturas? E por que para essa live eu trouxe esse título, né? Por que nos vestimos como nos vestimos no inverno? E a realidade é que a resposta ela é até óbvia, ou até básica, digamos assim. Nós nos vestimos de forma diferente porque precisamos de mais camadas para proteger o nosso corpo. Acontece que quando pensamos nessas camadas e no efeito visual que essas camadas geram, o nosso cérebro recebe uma comunicação visual diferente em relação à imagem. Então, por exemplo, quando eu, Liz, me apresento apenas com uma regata ou com um vestido mais leve, o meu corpo ele tá um pouco mais exposto, correto? No inverno, a gente evita essa exposição. É natural que a gente ande pela rua e não veja os corpos. E por morarmos num país tropical e a gente já tá acostumado, né, a ver corpo, a gente vai pra praia, inclusive nós brasileiras, a gente usa biquínis menores, pra nós isso é muito comum. O inverno, ele já traz o oposto. Ele vai transmitir uma imagem um pouco mais fechada e até mesmo mais séria. Por quê? Porque a gente cobre mais o corpo. Então a gente tira aquela visibilidade que pra nós é ok, é normal, faz parte da nossa rotina. E quando pensamos nas camadas, as camadas geram um efeito no cérebro de uma certa sofisticação. Eu não gosto de rotular muito os looks, porque a gente pode olhar para um look e entender que ele é sofisticado e uma outra pessoa pode entender ele de uma outra forma. Mas eu sou suspeita quando eu falo sobre textura e camada, porque o meu cabelo, ele transmite já uma textura na minha imagem. Eu tenho uma textura e eu tenho volume natural. Quando a gente pensa nos looks de inverno, nós trazemos textura e volume para o nosso corpo. Na maioria das vezes, a gente até esconde um pouco mais a nossa silhueta natural. Por quê? Porque as peças de inverno, elas tendem a, quanto mais quentes elas são, mais volumosas elas são também. E aí aqui na FAME, a gente consegue encontrar uma diversidade, tanto de textura, quanto para criar essas camadas. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o efeito cebolão, né? A gente sai de manhã, a gente tem um frio de 15 graus, e aí depois essa temperatura ela sobe, ela chega até, às vezes até 30 graus quase, no meio do dia. E aí a gente tem que estar preparada para passar esses 30 graus no mesmo dia, depois chove e no final do dia a gente volta para os 15 graus de novo. Então, quando a gente pensa na criação de camadas, eu trouxe aqui, agora eu vou me levantar aqui, gente, para poder mostrar para vocês as nossas peças. Eu trouxe aqui um exemplo muito básico. Isso aqui todo mundo tem no armário, tá? Uma regatinha, ó, porque a gente fala feira de moda inverno e as pessoas pensam, nossa, só vou encontrar casaco de lã. Não, vocês vão encontrar tudo. É óbvio que vocês terão muito mais opções de inverno, mas vocês encontram também as bases dos nossos looks por aqui, ó. Então aqui a gente tem, eu trouxe inclusive vários exemplos. Eu trouxe essas 3 cores porque quando a gente pensa numa base de um look, a gente vai para essas cores que são mais neutras. Ah, então quer dizer que eu só posso montar a minha base com cores neutras. Não pode, e isso não é uma regra. Tudo vai de acordo com o seu estilo e a palavra mais importante aqui, a sua intenção. Algumas pessoas entendem que no inverno todo mundo acaba ficando um pouco mais elegante ou estiloso. Por quê? Porque o inverno ele traz naturalmente textura diferente.
E olha só que curioso, no dia a dia a gente acaba tirando a textura. Por que a gente faz isso? Meninas, por que a gente tira a textura no dia a dia? Para facilitar. Para ficar mais básica. Exatamente, né? E é muito legal tudo isso, todas essas possibilidades que as bases mais básicas nos trazem. Porque a partir de uma base básica, eu vou ficando livre para ir construindo as minhas camadas e brincando. Mas, Liz, e se eu for uma mulher que eu gosto de camada e eu não me importo com os volumes? Eu preciso colocar uma base retinha, lisinha? Não. Eu trouxe aqui, ó, uma base que para o frio. Olha isso, gente. Olha essa gola. Aqui a gente tem textura, couro, a gente tem volume na gola e uma peça que pode funcionar muito bem. Por quê? Porque aqui, ó, ai, fez um calor, você já tira o casaco, mas ao mesmo tempo ainda tá protegida para um frio de 18, 19 graus. Vocês gostaram dessa peça? Linda, né? Incrível, incrível. E, gente, detalhe, tá? Fica, né? Olha só, gente, aqui, ó, as meninas que estão aqui comigo, presencial, falando que até com este look que eu estou usando ficaria interessante. E é sobre isso, tá? Inclusive, muitas pessoas veem um vestido como um vestido. Gente, eu vejo num vestido tanta possibilidade. Eu posso colocar aqui um tricô, eu posso colocar um couro, eu posso colocar uma jaqueta, eu posso colocar um casaco. Então, quando a gente tem um olhar treinado, a gente nunca tem uma única possibilidade de peça. A gente sempre tem vários looks dentro da mesma peça. E quando a gente fala de intenção, é sobre entender o que vai funcionar no seu dia a dia. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu derrubo isso aqui tudo, tá? Vamos lá, vamos com calma. E aí, ó, olha só. Mais uma peça de inverno. Aqui temos uma parte de baixo lindíssima, maravilhosa. E, de novo, já temos uma textura aplicada. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o tricô é básico. Será que é o tricô que é básico ou nós fomos acostumadas a buscar pelo básico? Eu tô vendo ali duas meninas muitíssimo elegantes. Nossa, que estilosas vocês! Lindas! Quando vocês entram, por exemplo, numa feira de moda inverno, que tipo de peça vocês buscam? Sobretudo, amo. Eu vou sempre num tricô, mas com estrutura. É uma coisa que eu gosto muito. Tricô com estrutura. Ai, gente, elas são tão lindas. E olha só, uma citou sobretudo e a outra falou do tricô com uma certa estrutura, com um certo volume. E é sobre isso. Ou seja, eu, Liz, posso entrar aqui na Fame e procurar um tricô. A minha colega vai procurar um tricô também, mas nós podemos ambas escolher tricôs totalmente diferentes, diversos. E é por isso que quando a gente pensa nessa intenção, a Fame se torna um lugar muito estratégico, porque aqui a gente vai encontrar a variedade e a diversidade de peças que a gente precisa. Para quê? Para encontrar qual é o estilo que eu quero colocar dentro do meu armário. Muitas vezes a gente fala muito, né, sobre a peça. Por exemplo, tenho aqui um casaco super estruturado. Vocês acham que se esse casaco tivesse num tom de preto, ele chamaria atenção como ele está chamando? Não. E aí é muito interessante que às vezes a gente tem pessoas que falam assim: eu vou escolher o preto porque eu não quero ser vista, ou eu não quero chamar atenção, ou eu sou muito básica. Mas vocês já pararam para analisar que o preto também transmite mistério e luto? Vocês já pararam para pensar que talvez, principalmente quando a gente é empreendedora, né? Que a gente está ali pronta para o que der e vier, que a gente precisa fazer contato, que a gente precisa conversar com as pessoas, e aí a gente vai lá e acaba apostando em cores
que vão afastar as pessoas da gente. Exatamente, um peso visual. E aí a gente encontra aqui na Fame um casaco estruturado, lindo, lã, tá, gente? Isso aqui é 100% lã. Olha só essa estrutura, olha esse corte que impecável. Com uma cor que me traz para um ambiente de um pouco mais de leveza, mas sem me fazer perder a estrutura que eu posso querer para uma peça. Certo? Concordam, meninas? Vamos lá. Ainda pensando na estrutura, olha só. Aqui a gente tem um casaco mais longo, olha as meninas que querem o sobretudo. E nesse daqui a gente já veio para os tons mais sóbrios. Ou seja, se a minha intenção de imagem é transmitir mais seriedade, vamos imaginar que eu sou uma advogada e eu tô indo para uma audiência e eu não quero fechar um acordo. Não é tão estratégico eu chegar lá usando esse tom aqui, de repente. Mas é mais estratégico eu ir com esse tom mais fechado. Por quê? Com a minha imagem eu já vou inibir um pouco ali a pessoa de insistir muito comigo, ou de se sentir no direito de forçar um certo diálogo. Porque essa é uma peça que ela já me coloca dentro de uma seriedade e formalidade. E muitas vezes o erro é o quê? Nós temos pessoas que são super criativas, mas que foram treinadas e condicionadas a buscar apenas por esse estilo de peça. Tá errado? Não, mas desde que seja uma intenção da sua imagem. O segredo é sempre intenção, ok? Vamos lá. Opa. E aí a gente tá chegando agora na Copa, né, meninas? Vamos lá, porque Copa, a gente tem na nossa bandeira cores que são muito vibrantes. Verde, amarelo, inclusive a gente chama de verde bandeira, né? Aquele verde que é bem vivo, que é lindo. Então a gente tem verde, amarelo e azul. E algumas pessoas falam assim, eu não vou me vestir para a Copa porque eu não quero me sentir muito chamativa. E quem foi que disse que você precisa ficar chamativa para estar num look que remete à Copa? Olha só que interessante, por exemplo, essa peça aqui. Gente, se você coloca isso daqui num dia de jogo do Brasil, não tem como a pessoa não entender que você vai torcer pro Brasil. Certo? E aí, olha só, a gente tem aqui uma possibilidade de fazer a combinação tanto com uma calça no verde, que fica super Copa, super Brasil, ou dá ainda para eu fazer uma combinação com uma calça no marrom. Detalhe, de novo, olha só a textura e volume. Aqui também, gente, essa aqui tem uma textura mais lisa. Então é um tipo de peça que permite que eu crie outros looks com muita facilidade. Essa peça, por exemplo, dá para eu combinar com uma camisa branca. E essa camisa branca, ela pode estar por cima, ela pode estar por baixo. Eu posso fazer uma sobreposição com duas golas aqui, que fica um resultado interessante. Então, de novo, tenham intenção e olhem para a peça sempre como, pensem num desafio. Se eu tivesse que usar ela de uma maneira totalmente diferente, o que eu poderia fazer aqui? É como olhar uma peça que você quebra-cabeça. Você vai montando Perfeito. a peça para trazer funcionalidade para você. É isso. Olha só que contribuição riquíssima. Olhar para a peça como se ela fosse um quebra-cabeça e ir montando até ter um resultado que a gente goste. E o segredo é muito simples. Permita-se tentar. Muitas pessoas, de repente assim, tô mostrando aqui a peça, essas duas juntas. Aí vocês virão aqui e vão comprar exatamente essas duas. E vocês começam a acreditar que só dá para usar essas duas. Exatamente dessa forma. Quando na verdade não. Se você entender que é um quebra-cabeça e que você precisa ir testando até você se encontrar, você vai ver que talvez nem falte peça no seu guarda-roupa. Tá faltando criatividade e um olhar técnico. A posição diferencia. Por exemplo, assim é uma coisa. Se você puser na cama, você se vê como fica. Exatamente. Olha só outra contribuição. Quando nós dispomos as peças de maneira estratégica, fica mais fácil da gente pensar
nessas camadas, se a textura vai ficar interessante, se eu tô combinando texturas que vão dar um resultado visual que eu gosto ou não, certo? Perfeito, muito obrigada. Bom, mais uma ideia aqui, ó. Ah, eu sou mais ousada, Liz, eu sou das cores. Olha aqui um Brasil Core, totalmente de inverno e que depois vocês podem desmembrar facilmente para utilizar em outras ocasiões. Porque o que eu gosto de lembrar é isso. Estamos agora nos encaminhando para a Copa do Mundo. Só que a Copa vai passar. E aí você vai deixar as peças lá esquecidas? Não, continua utilizando, só que dentro de formatos e de possibilidades diferentes. Luara tá aqui com azul, que é uma cor universal, favorece todas as peles, tá? Então, gente, outra coisa, Liz, não tenho paleta de cores. Tem um monte de cor universal. Por favor, não precisa ficar presa ao preto, que inclusive não é universal. Mas enfim, vamos focar aqui no look das meninas, que é o mais interessante. Olha só, gente, temos lenço, temos bolsa, tom da bolsa combinando. Ai, amei, Luara. Obrigada. Meu Deus. E a sombra dela também tá no tom da bota, Sim, que tá no tom da bolsa. E o brinco dela tem um vermelho um pouquinho mais quente do que os tons. Ai, meu Deus. Obrigada. Sensacional, parabéns, adorei. Você, minha amiga, qual é o seu nome? Letícia Azevedo. Letícia trouxe aqui um elemento. Primeiro que o cabelo da Letícia é incrível, né? Também. obrigada. Gente, eu amo. E olha, não foi combinado, tá? Eu nem conheço ela. assim. É verdade, não foi combinado. Talvez vocês estejam achando que foi combinado, não foi. Olha só, Eu botei porque eu tô com muito frio. olha só. Camadas. Se eu tivesse combinado, não teria dado tão certo. Então, ó, a gente tem aqui uma camada, ela colocou uma base num tom mais claro. E aí, é uma camiseta de personagem. São Gente, que bonequinhos. legal, são bonequinhas. E olha só, tem gente que fala, ah, eu só uso t-shirt, não dá pra combinar, não dá pra montar um look estratégico. Dá sim, olha a Letícia mostrando que dá. O óculos comunica. Lê, vocês são consultoras de imagem? Sim. Viemos te prestigiar. Que inclusive. legal! Gente, elas estão fantásticas. Um olhar super apurado. Eu amei os looks, parabéns, parabéns. Obrigada. E meninas, vocês que são consultoras, o que vocês acham da Fame pro pessoal que de repente está em casa e que tem uma certa dificuldade na hora de montar as composições? A Fame é ou não é o lugar certo para quem quer trazer um pouco mais de personalidade, adicionar de repente aquele tempero no look? É sem dúvida. Assim, não só com as peças que você já trouxe, com a curadoria que está incrível e impecável, mas a gente consegue ver que você consegue trazer uma assinatura ainda mais, né? Uma personalidade. A gente fala muito sobre autenticidade, né? Então a Fame, ela proporciona isso em cada peça, em cada look, cada lugar que você para, você olha, isso daqui é muito diferente, você sai um pouco do comum, então traz essa personalidade mesmo. As pessoas têm que vir aqui na feira. Ai, perfeito. Agora, Lê, você. Eu acho que trazem peças funcionais. Uma curiosidade, eu não sou daqui, eu sou do Maranhão, estou no Nordeste. E muitas clientes minhas lá no Nordeste, elas querem aderir uma peça de inverno porque elas viajam bastante, por mais que a gente não use na nossa cidade. E aqui eu acredito que tenha peças funcionais. Você consegue investir para deixar o seu guarda-roupa por anos e você pode combinar com várias peças. É isso, meninas. Então, ó, além de mim, temos aqui o aval de mais duas consultoras de imagem. Você é daqui? Sou de São Paulo. Você é daqui? Você faz parte da comunidade Fame? Não, ainda não. Não? Olha aqui, ó, já na live da comunidade, já vai fazer parte da comunidade Fame. Meninas, muito obrigada pela presença. Obrigada. E muito obrigada também pelas recomendações. É isso, gente, que as meninas disseram. Obrigada, meu amor. Sucesso. Obrigada. Obrigada. E é isso, gente. A gente tem aqui, como as meninas falaram, muitas outras possibilidades, tá? Eu trouxe pra vocês, gente, isso aqui não é 0,1% de tudo que a gente tem aqui na Fame. E eu trouxe muitas peças com texturas, trouxe alguns volumes, né, diferentes. Por quê? Eu percebo que algumas de vocês vêm pra Fame com um olhar assim, ah, eu vou lá comprar um tricô, ou ah, eu vou lá comprar isso aqui. É óbvio que você sair de casa
com as peças que você precisa já em mente é muito estratégico. Mas venham também com um olhar aberto, venham com essa vontade de pelo menos se permitir conhecer as peças que são diferentes e que talvez, se você tivesse no seu armário, você comunicaria com muito mais facilidade coisas que são fundamentais dentro da sua imagem. Muitíssimo obrigada pela participação de todas vocês, obrigada às meninas que estão aqui, obrigada a você que parou o seu tempo para nos assistir. Vem pra frente.